Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Fala Pri. Esse é o nosso episódio, assim, cara, inovador. Por quê? Porque hoje nós vamos fazer uma entrevista online aqui com o meu convidado. Então seja muito bem-vindo ao podcast do autoconhecimento, do empoderamento, da clareza. E aqui a gente fala da vida real, dos bastidores, nem tudo são flores. Então aqui é para você sair daqui motivado, direcionado para fazer acontecer as suas metas, os seus sonhos. Para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, sou filha, sou mãe, sou esposa, sou empresária, sou treinadora, sou mentora, sou apresentadora de podcast, porque eu descobri que eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser na minha vida. E hoje eu quero trazer uma pessoa muito especial na minha trajetória, na minha história, que é o Renato da Silveira. Ele é o fundador da Academia Brasil Postos e também do Portal Brasil Postos. O Portal Brasil Postos foi o primeiro portal no Brasil com notícias e informações para o segmento de revendas de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Ele vai falar um pouco mais sobre isso, como foi criar uma empresa tão inovadora no Brasil, quais foram os desafios e também como, nesse momento, ele faz a parte né, da vida de milhares de pessoas através desse trabalho dele. Então, cadê o meu convidado na tela? Renato, seja muito bem-vindo ao podcast Fala Pri. Olá, Pri, que prazer estar aqui com você, que prazer ser esse primeiro convidado aí online. Eu tenho certeza que vai ser, eu estou inaugurando aí um formato tão importante, né, que vai ajudar você a atingir pessoas também de outros estados. Então, é um super prazer e obrigado pelo convite. Muito bom. E antes de começar o nosso super bate-papo, produção, coloca a apresentação do meu convidado na tela para as pessoas, nas telespectadores, entender o que esse homem já fez e faz no nosso Brasil. Bora lá. Renato da Silveira fundou em 2009 o Marketplace Academia de Ensino Brasil Postos, que é voltado para o ecossistema de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Dedica o seu tempo em desenvolver estratégias e ferramentas que melhorem os processos de capacitação e gestão de postos e lojas de conveniência, com mais de 30 mil horas de prática e conhecimento, dedicando os últimos 15 anos para democratizar a informação e o conhecimento, com a missão de transformar a realidade de revendedores e colaboradores. Mestre em administração de empresas e atua como profissional de marketing desde 1997. Ele tem MBA em administração estratégica pela Universidade de Lisboa, especialização em publicidade na ISPM e pós-graduação em marketing pela PUC Campinas. Esse é o Renato da Silveira, da Brasil Postos, Academia Brasil Postos e Portal Brasil Postos. Renato, muitas vezes, né, quando nós estamos apresentando a nossa bio, o nosso currículo, isso não fala metade ou um terço de quem verdadeiramente nós somos, né? E quero que você fale um pouquinho da sua jornada, do Renato menino, o Renato lá na infância de 10 anos, o que ele queria ser quando ele crescesse, o que ele imaginava para o futuro dele? Olha, Pri, com certeza, eu acho que não é nem 0,01%, né? O que a gente tem Uhum, aí nas nossas realizações, ou às vezes no nosso currículo, né? São formatos, né? A gente já fez tal curso, fez tal faculdade, mas o que que realmente a vida nos ensinou, né? sim. Esse que é o grande legado. E esse legado que a gente vem cumprindo aí ao longo do tempo do empreendedorismo é um legado de muito aprendizado. Então, só para você ter uma ideia, eu comecei a minha última assinatura em carteira de trabalho foi em 2004, que foi exatamente o ano que nasceu a minha filha. Minha Uhum, primeira filha, eu tenho duas filhas, nasceu a primeira em 2004 e a outra em 2009. Então, para quem teve filho, sabe que é um momento muito desafiador, né? Você tem que sustentar aquela nova família que está ampliando e como fazer isso de uma maneira empreendendo, né? Com todos os desafios do empreendedorismo, com todos os desafios de fazer negócio num país que não dá estabilidade nenhuma, uhum, mas com uma certeza, né? A certeza de que
para aquelas pessoas que têm isso no seu DNA, para aquelas pessoas que acreditam que o seu caminho é criar coisas novas, é você mesmo trabalhar com o que você gosta, isso não tem como não dar certo. Eu sempre falo que é queimar pontes, né? Sim. Você em nenhum momento pode titubear e dizer, pô, mas será que eu deveria ter ficado mais um tempo com carteira assinada? Hoje em dia a gente tem tantos amigos aí com férias, 13º, bônus, Uhum. e a gente aí ainda quebrando pedra e imagino que vai continuar quebrando pedra até o Sim. final da jornada. Que empreender é Mas essa isso, né? Ô, Renato, mas você imaginava um dia que você ia empreender? Hoje você é de Santa Catarina, você nasceu aí. Conta um pouquinho aí da tua jornada. é, eu nunca tive essa, até porque a palavra empreender, empreendedorismo nem existia, Uhum. né? Então, eu fui um aluno que nunca me destaquei, assim como as melhores notas. Quando chegou o momento de fazer faculdade, também não tinha nada certo, então eu fui para aquele caminho que eu acho que muitos vão, que é da questão da administração. E aí, da administração, eu encontrei o marketing, e aí do marketing eu consegui me encontrar como profissional, né? Quase todas as minhas passadas em empresas foram com marketing, com gestão, mas, Priscila, então, respondendo a sua pergunta, quando era novo, aquela coisa de jovem que a gente vê muito aí nos podcasts, com 8 anos já estava vendendo alguma coisa, Aham. porque tinha aquela coisa no seu DNA. Não, eu nunca tive isso. A única coisa que eu tive foi um apoio da minha família em apoio e cobrança de Do aquela estudo. famosa frase, né? A única coisa que eu vou deixar para vocês é o estudo. Então, eu sempre escutei meu pai trabalhando, falando sobre isso. A gente vem de uma família de empreendedor, então eu tenho a minha avó tinha uma lavanderia, o meu pai tinha um laboratório, Então já a tá minha no mãe teve uma DNA, loja de olha aí. sapatos, Já tá no mas DNA. eles, mas eles nunca passaram isso para mim. Projetaram, né? Isso pra você. Nunca, Aham. nunca, assim, eu sempre vi como um fardo, assim, eles tinham um negócio, aquele negócio sustentava, mas não era algo que era um negócio que teria uma sucessão. Eu acho que eles também não tinham essa Uhum. noção, né? Era muito assim de ter um trabalho e o trabalho era ser dono de alguma coisa, Uhum. mas é diferente do que a gente hoje, Sim. né, tenta fazer. A gente está criando algo que a gente acredita que vai se perpetuar, algo que a gente acredita que em determinado momento vai sair do nosso controle, mas vai continuar existindo, porque se ele existe até hoje é porque ele está resolvendo algum problema de alguém, Sim. né? Então eu tenho isso muito claro, né? Que a minha jornada ela existe para resolver dores, Sim. né? E enquanto essas dores forem resolvidas, a gente vai conseguir monetizar com isso. E como Mas ao mesmo nasceu tempo isso custa muito, a né? Brasil Postos, né? Você teve outras experiências profissionais, e aí você disse que em 2004, quando a tua filha nasceu, você resolveu empreender. Foi nesse momento que já nasceu a Brasil Postos ou teve outros Não, negócios? não, não. Eu comecei num processo, eu acho que é uma empresa que quase todos conhecem, que é as lojas Renner, né? Eu morava em Porto Alegre, né? E eles tinham lá um processo de trainee, que era um processo bem competitivo, e a gente ficava 18 meses sendo preparado ou para assumir lojas, né? Ser um gerente de lojas e aí seguir o caminho da gestão comercial, ou ser um gerente de produto, que Uhum. era aquelas pessoas que cuidavam das linhas que são vendidas até hoje. Então, você tem gerente da linha de trajes masculinos, roupa. Então, a gente, na época, poderia fazer esses 18 meses de aprendizado e depois, no final, o pessoal lá, em função do teu desempenho, visualizava qual que era a sua melhor estratégia. Eu queria muito ter sido gerente de compras, porque viajava, era uma época que ainda a gente está falando quase pré-internet, então ia Uhum. para Milão, ia para Olha, Paris, via as roupas que estavam lá, voltava para o tendências, né? Brasil e Uhum. desenvolvia fornecedores. Como eu sempre gostei de viajar, naquela época eu queria fazer isso, mas o pessoal identificou que o meu perfil era um perfil mais comercial e Aham. muito mais perfil de liderança. Então eu acabei sendo escolhido para fazer a gestão das lojas. E foi um momento muito especial, porque exatamente nesse ano, que foi o ano de 1999, a Lojas Renner foi comprada, o único período que ela saiu da família,
ela foi comprada por uma empresa norte-americana que chamava JCPenney. Eles Uhum. tinham 1.200 lojas lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil eles estavam comprando uma rede de 12 lojas que só existia no Rio Grande do Sul. Olha a visão Ah, deles, né? Então eles olha. queriam expandir. Então a Renner É, já era do sul, só do sul. só do Sul. Tinha Uhum. uma operação em Joinville, que é onde eu estou hoje, mas tinha uma operação que aí eu vim um dia trabalhar, gostei tanto da cidade, que eu vou morar lá e eu moro hoje lá. Mas tinha só essa operação em Santa Catarina, que era aqui em Joinville. E aí essa disciplina comprou, e quando eles compraram, foi exatamente no momento da falência do MAP, que é em São Paulo, todo Uhum. mundo conhece, né? E da MESBA no Rio de Janeiro, em outros estados, que era muito forte. Então, com esse dinheiro que veio da disciplina, a Renner, que era um local aqui no lá no Rio Grande do Sul, acabou entrando nos pontos do MAP. Então, você imagina de uma hora para outra você ter que assumir 20 pontos no Uau. Center Norte, no Uhum. Iguatemi, né, nesses grandes operações, e a mesma coisa no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, entrando no Barra Shopping, no Barra Sul, grandes shoppings. Então, eu participei desse processo de expansão, foi um aprendizado muito grande, foi realmente uma escola, mas foi exatamente nessa transição que eu me convenci, Pri, que eu tinha muita dificuldade com a missa corporativa, Uhum. né? Ao mesmo tempo que eu acreditava e eu tive bons desempenhos em números com as pessoas, eu tinha dificuldade de aceitar aquela missa corporativa, aquela coisa imposta, Uhum. aquela puxação de tapete, era algo que Uhum. me incomodava demais, Uhum. me incomodava demais, até que chegou um momento que eu comecei a fazer terapia e eu, junto com a minha terapeuta, a gente chegou à conclusão que eu tinha que planejar uma mudança na minha vida. Uhum. Né? É claro que naquela época, por incrível que pareça, não parece tanto tempo, estou falando do ano 2000, 2002, 2003, 20 anos. não se falava tanto ainda em empreendedorismo, Não. falava, o cara vai ter um negócio. É, isso aí. E era aquele negócio, era assim, ó, ou a pessoa ia bem ou ia mal. Né? Sim. O cara quebrou o negócio, é um falido, é um perdedor. Uhum. Diferente do que a gente tem hoje, que a gente fala que o empreendedor tem que quebrar 2 ou 3 empresas para aprender, Sim. para depois, né? É, A é. gente não tinha esse espaço para errar. Ou você acertava ou errava. Né? Uhum. Você ia contra todos, né? Com parentes, esposa. Não, você precisa de um emprego. Como é que você vai Uhum. montar um negócio do Vai zero? começar a trabalhar quando, né? Não entendia que empreender Exatamente. era um trabalho. É. E aí, Pri, o que que eu fiz? Eu fiz, na verdade, assim, eu fui delineando um caminho. Então, quando eu decidi que eu ia sair de uma empresa que estava em plena expansão, e ainda está, né? Hoje a Renner acho que tem mais de 600 lojas. Uhum. Eu disse, não, eu preciso ter uma renda. Como é que eu vou fazer? Até que o meu negócio dê certo, o que que eu vou fazer? Aí eu fiz um plano B, que foi virar professor de faculdade, né? Então, Ah, acho tá. que sempre tive essa facilidade. Tinha feito já a minha graduação, pós-graduação, aí iniciei um mestrado, fiz o meu mestrado, aí quando eu comecei o mestrado já começou, na época também não tinha tantos mestres, porque ser formado em administração com mestrado em administração é algo que é meio raro. Uhum. Então, comecei a trabalhar como professor, aí enchia a minha carga horária, e aí eu tinha uma renda para com que eu conseguisse trabalhar de dia com filha pequena e ainda começar a montar o meu negócio. Uhum. E aí, respondendo a tua pergunta, então, meu primeiro negócio foi uma agência de marketing. Então, tudo que eu Ah, tinha tá. aprendido na Renner, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu me dei conta que o varejo daqui estava muito atrás Uhum. em termos de fidelização de clientes, cartão Porque no fidelidade, trabalho da qualquer Renner, tipo. você passou um período em São Paulo. Sim, Tá. São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, eu Uhum. viajei bastante. Tá, legal. Aí você foi pra Aí, Santa Catarina e aí falou assim: então, ei, aqui tem mercado. Aqui tem não, aí oportunidade, né? chegou um dia assim que simplesmente eu e a minha esposa a gente chegou num limite. Olha, eu estava morando quando eu morava, quando eu era funcionário, por exemplo, estava em São Paulo, então eu estava em deslocamento, porque a minha Uhum. base era Porto Alegre. Uhum. Eu tinha aluguel, eu tinha carro, eu tinha vale alimentação, tinha plano de saúde, tinha tudo e Uhum. bom salário. A gente viajava muito. Eu abri mão de tudo isso, Pri, tudo isso. Até que a gente chegou à conclusão, né? Então, se a gente quer trocar de emprego, quer trocar de vida, onde a gente mora, a gente está satisfeito,
a gente concluiu que a gente não estava satisfeito. Nós vivemos Uhum. muita violência fomos assaltados. Minha esposa foi assaltada dentro do Carrefour, para você ter uma ideia. Nossa. Isso gerou um pânico. Então a gente, como muitos do Sul, né, que a gente meio que idealiza Santa Catarina, então vamos morar em Santa Catarina, Uhum. Porque né? a tua E aí quando cidade a de gente começa a origem olhar, qual é? oi, A tua cidade de origem qual é? Porto Alegre. Porto Alegre, tá. E aí, quando a gente começa a olhar Santa Catarina, né, a gente descobre que Santa Catarina é um estado que a capital não é o principal estado com mais emprego, né, com Uhum. mais oportunidades, né? Então, a gente tem outras cidades que são muito fortes. Então, Joinville é uma cidade dessas. E aí a gente começou a a mandar currículos e começar a analisar. E aí a minha esposa arranjou um emprego aqui em Joinville. É Uhum. uma empresa, é uma cidade que tem muito emprego. Ela veio, eu fiquei 3 meses aqui com a ideia de já começar a olhar o mercado para montar o meu negócio, mas em 3 meses eu já fui contratado por uma empresa de varejo daqui, Olha. né? E aí eu fiquei mais 18 meses, me estabeleci, comecei o meu mestrado e aí montei o que foi o meu primeiro negócio, que foi uma agência de marketing. Então, essa Tá. agência de marketing, a ideia era sair daquela coisa só de promo, 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 promo e Uhum. olhar, não, quem é a base de clientes, vamos montar uma curva ABC de clientes, Uma vamos coisa montar mais uma estratégica, né? estratégia de relacionamento, mas eu te confesso assim que foi bem complicado. As empresas ainda não tinham aquela visão, nem se falava muito no online, Uhum. Porque né? quando a gente é tão inovador, a gente tem dois trabalhos, né? Um que é educar e aculturar o mercado, e o outro trabalho é convencer do cara que a gente tem a solução para ele, né? Então, É, são as pessoas que são os desbravadores aí de mercado, né? assim, você chega para um lojista, Priscila, vamos pegar um exemplo, assim, que foi um dos meus primeiros clientes, o cara vende calçado, tem 4, 5 lojas, essas lojas de calçado vendem muito, são muito lucrativas. Uhum. Você dizer para ele que em 5 anos talvez ele não tenha mais aquele negócio, porque ele não tem uma base de relacionamento com o cliente, porque ele não tem crediário próprio, porque ele não tem um programa de fidelidade. Era assim, até meio ousado, né? As pessoas Uhum. escutavam, pô, mas quem é esse forasteiro que está vindo aqui e está falando esse Uhum. monte de coisa? Então a Uhum. gente teve que começar realmente com pequenos varejos, mostrar os resultados que a gente tinha com essas ações que a gente. E ações muito básicas, né? Você Sim. pegar, por exemplo, você tem uma loja que você, na época, não tinha crediário próprio, né? O segredo da Renner era a famosa 5 vezes, né? Então você ia Uhum. todo mês lá para pagar o carnezinho, É quem dentro comprava da para loja. pagar o Uhum. carnezinho comprava de novo. Uhum. Parece uma coisa boba, mas quando o lojista começava a implementar crediário próprio, né, que era uma solução que eu estava oferecendo, então a gente Uhum. montou uma central de crédito para fazer isso, Uhum. ele começava a ver que a venda, além de ele ter o cadastro desse cliente, cada vez que o cliente voltava para pagar, Fidelização, aumentava a venda. recompra, isso. Aumenta o Exatamente, ticket né? médio também, né? Porque esse cliente já tem um limite pré-aprovado ali. Inconscientemente, ele quer Exatamente, né? acabar com o limite dele. Então, esse tipo de ação começou a dar resultado, né? A própria fidelização também, na época, que era muito forte, a tantos pontos, a gente montava um kit de bolsa térmica. Eu fiz isso Uhum. muito para algumas empresas. Por exemplo, a gente montou um programa de fidelidade para a loja de pintura para fidelizar o pintor, né? Pô, aí o pintor, como é que. Olha só que loucura isso aqui, Pri. O pintor o programa da loja, com tantos pontos, ele tinha direito a pegar um pincel, uma tinta. A gente foi Uhum. conversar com o pintor e ele viu, disse, não me agrada muito indicar loja, porque isso aqui já é o próprio cliente que vai pagar. Uhum. Aí a gente fez uma focus group, conversou com a família do pintor e disse, por que vocês gostariam que o seu marido ganhasse recompensa quando ele indicasse a loja? Aí começou a aparecer, olha, eu gostaria muito que a minha filha fizesse um curso de computação. Olha. Olha, eu gostaria que a minha filha fizesse um curso de inglês, que é o sonho de todo mundo fazer curso de inglês, né? Uhum. E aí a gente fez parcerias com as empresas que fazem esses cursos. Então, cada vez que o pintor indicava para quem ele estava pintando para comprar naquela loja, eles ganhavam pontos e aí a E o família benefício para a ganhava esses família. prêmios. Olha Ou que seja, show. a filha, a mulher forçava o pintor a indicar a loja para ela continuar Aham. estudando. Cara, esse foi um projeto que ainda existe, né? Uhum.
E aí mostra, então, que dentro do marketing, dentro do relacionamento, existem muitas coisas básicas que podem ser feitas. Então, a gente foi criando isso, né, essas ferramentas, ao mesmo tempo, porque por estar aqui em Santa Catarina, e especificamente em Joinville, eu também fui imerso num cenário digital muito forte, Uhum. né? Então, a gente começou, eu tive conhecimento, mesmo vindo de São Paulo, mesmo ter estudado em Porto Alegre, aqui eu comecei a ver a questão da computação. Então, de cara, eu já entrei também com projetos para montar os primeiros websites. Então, a gente Uhum. começava a fazer o website, e aí eu mais ou menos virei a minha agência de marketing normal, né, marketing de varejo, para Uhum. marketing digital, Tá. né? Foi onde eu comecei a construir, então, o que eu tenho hoje, Isso era como qual ano, mais ou pressuposto. menos, da agência que já foi para esse lado do digital? Como é que é? Qual era o ano, mais ou menos? Foi, foi em 96, 2006, 2007. Tá. E a gente já não era mais pioneiro. Assim, 2006, 2007. Mas se a gente for pensar, o Steve Jobs lançou o iPhone em 2008, Uhum. né? O Google, o YouTube foi lançado em 2008. Então, parece muito tempo, ao mesmo tempo parece pouco tempo. É uma coisa que gera uma certa confusão na nossa cabeça, né? Uhum. Aí, através Mas da qualquer. agência, nasceu. Como que você entrou no segmento de postos? Como que foi Então, isso? aí a gente estava na agência, a agência fazendo aquele trabalho mais tradicional de agência, que é logomarca, Uhum. fazíamos revistas, fazia campanhas, né? Então era uma agência que já tinha uma estrutura um pouco mais robusta. Quando o sindicato aqui do estado de Santa Catarina, que fica em Joinville, nos chamou para ajudar eles, que eles queriam fazer uma revista do próprio sindicato. Uhum. Então, foi uma coisa muito simples, muito boba, assim. A gente fez a revista do sindicato, Priscila, e a gente, acho que você também, você teve agência, você Uhum. lembra, né, daquelas revistas que você fazia a revista, mas tinha que vender Sim, anúncio para para pagar as a tiragens, né? revista. É. Alguém. É, se não vê, é uma coisa, é um risco, porque às vezes você vê de um, dois anúncios, aqueles dois anúncios precisam ser veiculados, só que Uhum. não vendeu os outros Para pagar, anúncios bancar a para tiragem. pagar a impressão, para Uhum. pagar, se pagava muito dinheiro com correio, né? Porque você tinha que A mandar entregar a distribuição, revista, sim. né? E aí a gente foi convidado pelo sindicato para fazer esse job, era um job, era montar Uhum. o boneco da revista. E aí, quando eu comecei a fazer isso, o dono o presidente do sindicato disse: você acha que você consegue vender anúncios para nós? Se você vender anúncios, a gente vai pagar os 20%, que é o praxe da comissão da Uhum. revista. Eu disse: olha, a gente aqui não tem uma estrutura de venda. Não, mas eu vou te dar uma relação, tu liga para essas empresas e vê se você consegue vender anúncios, Pri. Uhum. E aí eu olhei para essa relação, era a Shell, era a Ipiranga, Olha. não era que essas Só empresinhas do essas bairro que a gente empresinhas estava assim. acostumado, sabe? Cara, a Show. primeira edição já botamos página contra página do Central, de Ipiranga e tal. E aí eu me dei conta que eu estava sendo apresentado para um segmento muito mais rico que o varejinho tradicional. O Uhum. varejo de combustíveis, muitas vezes, para os prestadores de serviço, ele passa batido. Né? Uhum. Ninguém se dá conta que lá tem um posto, às vezes o cara sai prospectar cliente, passa no posto para abastecer, mas não para lá e pensa que ele como Sim. um cliente. E quantas Aí eu fui oportunidades de apresentar. negócios tem, né, numa unidade de posto? Então, o posto precisa de produto de limpeza, precisa de uma fachada, precisa, cara, de tanta coisa ali. Exatamente. E aí, então, quando começaram a vir esses anunciantes, eu pensei assim, ó, se esse pessoal está interessado em anunciar revista impressa, que é uma coisa, e eu já tinha então feito alguns outros projetos digitais, né? Pô, a revista impressa tinha que ter o jornalista para criar a pauta, Uhum. tinha que ter o pessoal para diagramar, tinha que ter Uhum. depois o pessoal da produção, depois tinha Foto. que, sabe? Eu disse, se eu criar uma revista digital, será Uhum. que esses anunciantes também não vão se interessar? Né? Então, o primeiro momento, e foi uma coisa muito interessante, Pri, que era uma época que eu estava lendo um livro do Eric Rice, que era Lean Startup, Uhum. né? Que foi, acho que um dos primeiros, assim, em que ele dizia assim, você não precisa ter nada, você só precisa ter uma página online e validar se essa página vai ter acesso ou não vai ter acesso. Uma Uhum. coisa bem simples, né? E aí foi exatamente o que eu fiz. Então eu peguei, criei, a Brasil Post foi uma inspiração minha, criei uma página
colocando as notícias que a gente produzia da revista online e para medir o acesso, E já né? chamava Brasil Postos? Já chamava Brasil E de onde Post. surgiu esse nome? Cara, foi eu uma salinha e aquele negócio, filho para a geladeira berrando, né? Eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Aqueles momentos que você realmente precisa escutar, né? Aqueles bons espíritos que estão na tua Uhum, volta, né? O seu mentor uhum, espiritual, porque a mensagem vem, tá sempre uhum. vindo, a gente tem que ficar aberto. E aí Você veio o falou nome. da geladeira, eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que numa fase da vida dela, a geladeira parecia a praia. Eu, como assim? Sabe que só tinha água e sol? Que é a luz da geladeira e água, né? É, é. E aí, então, eu montei essa página, né? Essa página, 2009, Pri, todo mundo dizia, dono de posto não acessa a internet. A internet era acessada por Lan House. O Uhum, cara que tinha dinheiro, ele tinha um BlackBerry, mas eram os executivos da empresa, não tinha ainda o acesso, uhum, né? Mas, lendo o livro do Eric Reis, eu dizia, pô, mas espera aí, tem 40 mil postos no Brasil, tem 500 mil frentistas no Brasil. Se cada posto tiver um gerente, são mais 40 mil gerentes, tem 40 mil donos. Será que... Não, e realmente não existia nenhum veículo de comunicação que não fosse os veículos dos sindicatos, dos uhum, postos, que trabalhasse essa informação. uhum. E Uma aí eu informação criei mais democratizada, sem interesses, né? E sim com cunho exatamente. informativo, né? Exatamente. O que que eu fiz? Eu peguei parte desse conteúdo que a gente já produzia, eu peguei parte, eu dava muito, eu era professor na época de marketing, então como montar? Eu comecei a criar conteúdo. Também li um artigo na época da HubSpot que falava sobre inbound marketing, também que era um negócio super novo e aquilo Uhum, fez todo sentido comigo e ele dizia, olha, vai dominar, vai se dar bem quem criar conteúdo próprio. Eu já uhum. estava criando conteúdo para a faculdade. Então, por exemplo, ia falar sobre planejamento de marketing na faculdade. Aí eu adaptava planejamento de marketing para o posto de Olha combustível. só. Aí já tinha um artigo de posto de combustível lá. Ia falar sobre gestão Uhum, de pessoas sobre posto de combustível. uhum. Acabei que eu fui criando muito conteúdo e o Google, na época, nos indexou como autoridade porque não tinha ninguém produzindo conteúdo. Uhum. Entendeu? Então, isso foi uma ajuda muito boa também, né? Que foi um É aquele terceiro livro momento, que né, eu. Renato? É a ação certa no momento certo, né? É, e É, Deus vai conectando esses propósitos, né? Tinha que ser naquele é, momento. assim, Pri, aí o que que acontece? Eu também comecei um terceiro livro que eu li, que era Como Fazer o Posicionamento, o CEO da sua empresa no Google, que era um livro desse tamanho, que ninguém Aham. entendia nada. Eu também não entendia, porque eu não era de programação, mas eu Uhum. fiz o que ele mandava fazer, né? Uhum. Então, o que eu gosto de falar, eu estou contando a minha história, eu estou colocando alguns livros no meio, né, para Sim. dizer que a gente tem que sempre Se continuar capacitar, né? o aprendizado, né? Então, eu li o livro do Eric Reis, que me mostrou o que era startup, porque na época ninguém nem falava esse nome, Uhum. startup, né? Depois, e aí teve algumas bibliografias. Um artigo da HubSpot, para quem não conhece, a HubSpot foi a primeira, hoje a gente conhece aqui no Brasil, RD Station, que é Uhum. uma cópia da HubSpot. A HubSpot foi a primeira empresa na Índia a montar um sistema de automação de marketing Que manda os baseado e-mails em entrega de marketing, conteúdo. né? Uhum. É. Então eu li esse artigo e ele falava, você não precisa, se você tem um site, você precisa ter conteúdo, o conteúdo precisa ser criado. Então, como criar conteúdo? Comecei a criar conteúdo, né? Depois que eu tinha conteúdo, eu disse, pô, eu preciso indexar esse conteúdo. Fui buscar Uhum. a bibliografia, comprei esse livro. Então, o que eu quero passar aí para nossa audiência, Pri, é que além desse aprendizado que a gente tem hoje no dia a dia, o empreendedor ele tem que buscar muito conhecimento, né? Ele tem Sim. que hackear conhecimento. E o conhecimento ele está nos livros e também está no YouTube, está no teu podcast, está em Uhum. outros podcasts. Mas a gente às vezes vê o empreendedor ele muito limitado naquilo que ele está fazendo e ele deixa de buscar conhecimento. Quando ele deixa de buscar conhecimento, ele começa a ficar para trás, E quando né? você se deu conta que o teu portal era o maior do Brasil, talvez da América Latina? Quando você se deu conta disso? Assim, Pri, assim, é, é, como eu era um outsider do segmento, né? Então eu não era nem dono de posto,
nem das distribuidoras, nem revendedor de equipamentos, nem produto em fabricante. Então, o mercado me via, pô, mas quem que é aquele cara aqui que tem um site, que esse site está falando um monte de coisa que às vezes as empresas nem queriam que fosse falada, Uhum. né? Muito polêmico às Por exemplo, vezes, né? para você ter uma ideia, Pri, essa questão do benzeno, né, que todo mundo sabe que o frentista, quando ele está trabalhando no posto, ele está se contaminando, porque existe um gás volátil dentro da gasolina que é benzeno, e aquilo é cancerígeno, Uhum. né? Então, você pega as pesquisas que vão mostrar que muitas vezes ele tem um grande risco de ter um câncer, de ter leucemia, de ficar cego, Uhum. várias coisas. Ninguém falava sobre isso, porque Uhum. não interessava para o mercado, para as distribuidoras não interessava falar, para o sindicato não interessava falar. Uhum. Quem que ia falar, né? Uhum. Então, a mesma coisa da precificação, a mesma coisa de uma série de coisas que no mercado estava tudo resolvido entre eles. E a gente, como outsider, né, começou a mostrar e isso começou a incomodar. Então, respondendo a tua pergunta, eu nunca tive essa oficialização de algum, ou da Fé Combustível, ou do Ministério do Trabalho, dizer, pô, bacana, o teu trabalho ajudou muito, né? Então, essa percepção veio sim da nossa audiência. A Uhum. audiência com testemunhais, consumindo o que a gente começou, o que a gente construiu, sim, nos valida e nos validou até hoje, nos Uhum. permite continuar crescendo. São aquelas pessoas que entram no nosso site para se informar, para melhorar seus processos de gestão, para comprar cursos, para fazer mentorias. E isso sim, talvez respondendo a tua pergunta, quando que eu me dei conta? Eu nunca me dei conta porque eu nunca recebi um prêmio. Hoje, Mas fala um pouquinho pra galera, em média, são quantos mil acessos por mês que tem no portal? assim, essa questão também, né, Pri, até eu estava conversando com você essa semana, né, da questão da produção de conteúdo. Então, para quem está nos ouvindo, né, para quem é empreendedor e para quem está empreendendo online, pessoal, quem quiser sobreviver tem que produzir o próprio conteúdo. Não tem Uhum. outro jeito. Não dá pra Você plantar no produz o terreno dos conteúdo, outros. Eu falo muito do plante no seu próprio terreno, né? Faça as é, pessoas irem no teu é, terreno. ou você constrói o seu próprio conteúdo, ou você engaja os seus funcionários. Eu sempre falo assim, né? Pô, às vezes tem 5 funcionários, então você tem 5 conteudistas na sua empresa. Ah, Uhum. mas uma é a tia do café. Cara, a tia do café, ela pode não saber escrever um artigo de 30 linhas, mas alguém pode sentar do lado dela e ela pode contar uma história que ela viveu dentro da empresa que pode agregar muito. Então, Uhum. todo mundo que está na empresa tem que produzir conteúdo. Esse é um ponto que eu acredito. A gente que está à frente da empresa tem que produzir conteúdo todos os dias. Uhum. Né? Então, agora eu estou produzindo conteúdo contigo. Ontem a gente produziu um outro Sim. conteúdo. Antes eu estava produzindo conteúdo. Então, para quem está no digital, não tem outro caminho. Porque você só tem duas formas de se destacar no online. Ou você compra Uhum. acesso, né, via Google AdWords, ou você produz conteúdo. Não tem outro caminho. Sim. E Ninguém vai poder até passar pro a vida inteira varejo, comprando. pro varejo físico também, né? Eu falo muito isso dentro das minhas mentorias. Então, aquelas lojas de conveniência que conseguem se conectar, porque onde o cliente está? O cliente está na internet. E é justamente isso que você falou. É como o colaborador que está lá pode fazer um stories, pode chamar o cliente para a loja. É o digital, né? A união do digital com o físico. Não tem mais por Exatamente. onde fugir, né, Renato? Não, assim, ó, se a gente for olhar, a gente sempre tem que aprender com as grandes, né? Eu tava semana passada na casa da minha mãe, e aí ela disse, que bom que tu tá aqui, me dá uma carona, porque eu tenho que ir lá na Magalu pegar uma pomada que eu tô com dor na perna. Aí eu fiquei pensando, pô, Magazine Luiza, pomada? Aí eu me dei conta do Omnichannel. Ela Uhum. comprou E no retira na marketing loja. da Magalu, provavelmente de um seller que vende pomada, que não Uhum. é o pessoal que vende eletrodoméstico, e foi Uhum. buscar lá na loja. Né? Uhum. Então, esse é o omnichannel, né? Esse digital que você fala, que é essa experiência do físico e do digital. Como Uhum. que você constrói isso online? Né? Esse é o desafio. Né? Uhum. Então, para uma loja de conveniência, qual é o conteúdo que ela vai colocar na internet que vai agregar? Eu Uhum. vejo muita gente fazendo coisa errada. Não que eu faça certo, eu também estou aprendendo, Uhum. mas eu estou falando especificamente nesse segmento que a gente está falando, contando o meu case, Pri, de você pega
umas frentistas com umas roupas bem justinhas, fazendo umas dancinhas meio vulgar e colocando na internet achando que aquilo vai gerar fluxo. Uhum. Né? Então, realmente tem que parar, tem que planejar, tem que entender o que que a tua audiência quer ver, E né? outra, Como né? tratar e Qual como que é engajar. qual é a missão do meu negócio? Que tipo de cliente eu quero atrair, né? Qual o conceito de negócio eu estou construindo? Qual o legado que eu estou construindo? Qual é a imagem, né? Qual é o meu brand? Qual que é o meu É, posicionamento? Será que fazer aquela dancinha só vai dar visualização ou vai converter o cliente ideal que eu quero dentro do meu negócio? e assim, por exemplo, a loja de conveniência, eu acredito, e a gente teve esse, essa validação agora na pandemia, em que tudo estava fechado, a gente correu para a loja de conveniência, Uhum, né? A loja de conveniência, ela tem um papel social naquela micro-região que ela tem muito grande. sim. Então, se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê que toda loja de conveniência participa de algum programa social ou apoio à criança desaparecida, apoio a pet, né? Então, por quê? Porque dentro daquela loja você está reunindo a comunidade local. Então, Proximidade, você né? pode exercer um papel social. Esse papel social, isso vai me gerar venda? Não, não vai gerar venda, mas vai gerar uma Engajamento. reputação. Pô, o pessoal vai dizer, essa loja está engajada com a nossa Uhum, comunidade. Eles não uhum, estão só aqui para vender cigarro e bebida, né? uhum. Então, vai muito também da estratégia, né, Pri? Sim. É claro que quando você vai olhar, você sabe bem disso. Pô, de cada 100 vendas que tem uma loja de conveniência, 70 são cigarro e bebida. Uhum, Então, o lugar mais comum, a estratégia mais fácil é fazer isso. O uhum. mais difícil é não fazer isso. É. O mais difícil é você gerar um conteúdo Só que agradável. o caminho Você mais fazer. fácil, talvez não é o caminho mais lucrativo. Não Não é o é. caminho da escala, não é o caminho do crescimento, né? Então, olhar Exato. para isso é muito importante. Exatamente. Eu participei agora recentemente de um projeto em que a gente estava tentando fidelizar, aumentar a fidelização da loja de conveniência no interior do Paraná também. E o que que a gente fez? A gente pegou lá os clientes que estavam fazendo aniversário, fazia um bolinho de aniversário, colocava na rede social para alguém, se alguém tivesse, conseguisse marcar ele, dizer que o bolo de aniversário dele estava lá na loja, ele ia até a loja lá e ganhava o bolo, Que né? legal. Então, pô, quanto é que custou para fazer um bolinho? Pois E é. estou falando de uma cidadezinha do interior que todo mundo tentou marcar o cara porque para ele ganhar o bolo. Aham. Olha o engajamento, Olha, envolvimento, né? olha que ação simples, né? Sim. Outra que a gente fez também agora recentemente era a gente começou a trabalhar o Google, que é um baita de um negócio que ninguém olha, né? Que é o Google Business, Uhum. né? Então a gente foi lá numa loja de conveniência, ele não aparecia lá estava muito ruim no ranqueamento pela Uhum. palavra-chave dele. Aí a gente pegou e fez assim, ó, vamos fazer o seguinte, qual é o jeito mais barato e mais efetivo? Aparecer nos comentários. Uhum. Então a gente fez uma campanha que, quando o posto estava mais cheio, eles faziam uma fornada de pão de queijo e engajava a galera. Ó, galera, quem entrar lá no Google agora e dar um comentário, né, e marcar que está aqui, o que que aconteceu? Ele subiu, está em segundo lugar no orgânico só pelos Olha só, comentários. que top. E o que que custou para ele? Uma fornada, duas, três, Uhum. quatro de Uma pão de queijo. estratégia, mas é mais a questão do agir, do fazer, né? Do que esperar É, o milagre acontecer. Renato, hoje quais é. são as principais soluções que a Brasil Postos e a Academia Brasil Postos entrega para o segmento? Hoje, Pri, a gente. Então, só para seguir Tá. essa jornada, então eu montei esse site, né, lá em 2010, eu consegui ter acesso. Aí o segundo momento é, agora que eu estou com esse acesso, o que que eu preciso? Eu preciso monetizar esse acesso. Como que eu vou Uhum, ganhar dinheiro com esse acesso? uhum, Aí, na época, só se falava em loja virtual, não tinha muito curso online, não tinha quase nada disso. Aí eu disse, então eu vou começar vou virar uma loja virtual. E aí eu fiz uma atitude muito ousada. Eu vendi o único carro que a gente tinha na família, né? Deixei a minha esposa e a minha filha caminhando a pé, né? E aí eu desenquadrei a minha agência, consegui fechar a agência, consegui mandar o pessoal, a galera, todo mundo embora, pagar todo mundo, tal, e montei uma loja online, né? Então eu estava com acesso, era único, e eu comecei, o que que esse pessoal do posto quer comprar? uhum. Bico, mangueira, uniforme, Ah, tá. EPI. Produtos Eu para o posto.
vendi, transformei meu carro, que já era um carro popular, mas era um carro novo, né, em produtos para o posto. Então, foi a primeira loja virtual desse Olha. segmento, Mais uma né? vez inovando o mercado. Foi o primeiro O primeiro blog, e-commerce, primeira primeiro loja. blog, primeiro e-commerce, primeira academia de ensino. Aí a academia de ensino foi outra coisa que também foi orgânica. Então, como a gente estava começando a vender na loja, o que a Uhum, gente percebeu? Que o pessoal que estava comprando não tinha a menor noção do que estava comprando. aham, Eles ligavam, entravam no site para comprar e aí ligavam, eu estou comprando um bico, e a gente se perguntava umas coisas básicas. Quem é do segmento não vai entender, mas quem conhece, esse bico é de 1 polegada ou 3/4? Não sei. O cara tinha que comprar, por exemplo, uma caixa separadora, que é um negócio que separa a água do óleo do poço. uhum, Essa caixa, qual que é a vazão? Não sei. Então, quando tinha muitos não sei, eu disse, vamos fazer uma venda consultiva, então. uhum. Então, o que que aconteceu? Todas essas informações que o pessoal não sabia, eles podiam ligar para nós para Que aprender, porque a gente legal. também não sabia, mas a gente foi buscar informação e eu Aham, botei no blog, tá. né? Então, a Brasil Postos ela ficou conhecida como um site em que tinha muita informação sobre poços, sobre Uhum, equipamento para poços, e se você ligasse lá, as vendedoras sabiam te explicar por que servia aqueles uhum. equipamentos, Tá com né? dúvida? Vai no site da Brasil Pós. Exatamente, né? Lá no Brasil Poços a gente publicou muita norma, muita legislação, porque esse é um segmento muito regulamentado, então tinha Uhum, gente que até pensava que a Brasil Poços era um site oficial do governo, né? Né? E aí, Pri, essa venda consultiva com esse aumento de conteúdo dentro do blog fez com que as pessoas ligassem, eu vi tal conteúdo, eu vi que você falou sobre treinamento, sobre não sei, uhum, você não quer vir dar um treinamento aqui para nós, uhum. né? E aí, como eu estou aqui em Santa Catarina, quase na pontinha aqui do Brasil, né? Posto tem em todo o país, Sim. né? Ah, não fazia sentido era uma empresa pequena, eu ter que viajar todo o país, para o Amazonas, Amapá, Manaus, seja onde for, para dar curso, Uhum. né? Exatamente numa época que eu fui num evento aqui em Santa Catarina que chama RD Station, Ah, Pri, que é tá. um evento Uhum, dessa plataforma que eu te falei de marketing, uhum, e lá começou a se falar sobre o ensino online. Estou falando 2016. tá. Eu conheci uma startup lá, fechei com eles, e eles disseram, vamos fazer um curso para posto de combustível? O cara, se tu fizer, a plataforma está pronta. Aí eu fui e montei um treinamento para frentista, Foi o primeiro. o primeiro. Tá. E aí, imaginando que esse treinamento para frentista, são 500 mil frentistas, né? Quantos queriam vender? A gente colocou no site, começou a vender. Só que o Uhum. pessoal não queria esse treinamento, eles queriam outros treinamentos, que eram os treinamentos obrigatórios para posto. Ah, Que tá. Hoje para são você quantos trabalhar, obrigatórios em média, assim, os principais? são 4. 4. Uhum. Né? Então, se você hoje começar a trabalhar dentro de um posto de combustível ou numa loja de combustível que esteja dentro de um posto, você está correndo o mesmo risco dentro da loja como na pista. Então, Uhum. você tem que ter 4 treinamentos. Esses treinamentos são obrigatórios. Quais Se são o eles, Ministério Renato? do Trabalho for até lá, ele vai ter que exigir. E aí foi a sacada que a gente teve. Então, vamos fazer online. Quais são A esses norma 4 não dizia principais? que podia ser online nem que não podia. Quais são Né? esses 4 principais treinamentos? O NR9, que é especificamente um treinamento de 4 horas, que fala sobre se você for num posto hoje, por mais que você não vai sentir um cheiro de gasolina, Pri, um cheiro estranho no posto, Uhum. aquele cheiro é um gás que está contaminando, Hum. né? Um gás que chama benzeno. Então, como você ficar nesse ambiente e tentar evitar o máximo de contaminação? Por exemplo, você não pode comer na pista do posto, Uhum. se você antigamente se usava aquela estopa, né, que a pessoa ficava que Sim, o sim. frentista, aquilo ali, cada gotinha que estava ali, ele estava se contaminando na mão. Se Nossa. ele fosse no banheiro fazer xixi, ele pegava lá e se contaminava lá. Uhum. Então, o Ministério do Trabalho montou um curso de 4 horas obrigatórios para todo mundo que trabalha no ambiente de posto, mesmo Uhum. aquelas pessoas que vão só eventualmente, por exemplo, o Sim. pessoal que vai entregar bebida na Uhum. loja de conveniência, ele tem que ter esse curso. Tá. Chama ENR9, que é Uhum. a exposição ao benzeno. A gente foi o primeiro online e aí estourou a venda, Uhum. né? Aí o segundo, NR20, que é inflamáveis. O que Uhum. são inflamáveis? Os inflamáveis são qual o risco que um frentista tem ao manipular um
líquido que pode explodir. Então, é um curso de 8 horas, a gente fez online. Né? Aí tem um outro curso, acho que você vai perceber aí, que é o curso de extinção de incêndio. Ele pode fazer online. Aí tem um outro curso que é quando chega o caminhão, ele tem que subir lá no caminhão para abrir o lacre do caminhão para fazer o desabastecimento do combustível. Existe uma lei que chama NR35, que acima de 2 metros, todo funcionário tem que ter um curso para subir acima de 2 metros. A gente montou esse curso. Então, a gente foi adequando a lei e levando essa capacitação que antes era toda feita no posto, ou você tinha uma cidade muito do interior que você tinha que botar a sua equipe e se deslocar até o sindicato da cidade grande mais próxima. E que logisticamente, financeiramente, muito, muito caro, muito, né? E aí começa um colaborador novo, aí tem que esperar vir outros para juntar uma turma Exatamente. Um outro, Priscila, ainda numa outra característica que é um altíssimo turnover. Porque ninguém, se for fazer uma pesquisa, quem quer ser frentista? Poucas pessoas têm isso como ambição de vida. Sim. Então, às vezes, o cara está fazendo um bico lá. Sim. Né? Então, eu falo que é igual o vendedor, né? Nenhuma mãe olha aquela criança e fala assim, nossa, esse meu filho vai ser um bom frentista, né? Pois é. Só que, por outro lado, né, Pri, é uma profissão que paga bem. Sim, e que tem muitas pessoas. Um sim, e que tem muitas pessoas constituindo sucesso, constituindo família, vivendo bem e honrando a profissão que tem. E tem frentista que tem oportunidade de crescer, de ser... Não quero. Eu amo ser frentista. Eu amo atender as pessoas. No meu curso de frentista, eu tenho um testemunhal lá de uma senhora, que acho que até hoje ela eu gravei em 2017, mas ela tinha formado 2 filhos engenheiros. Olha, sendo frentista. Sendo frentistas, ela tinha a casa dela. No interior isso é muito forte, tá? Os frentistas são quase que os amigos da cidade, porque as pessoas acabam convergendo para o posto, às vezes tem 4, 5 postos. Então, a gente também leva isso, né? Que isso é uma profissão de respeito, a gente leva essa autoestima para a profissão, né? Mas só para concluir, então a gente montou em 2017 essa academia de ensino. Então, estou falando que a gente teve um blog, esse blog virou uma loja, essa loja virou uma academia de ensino, né? E agora, recentemente, só para responder, essa loja, que era uma loja nossa, que surgiu lá daquele carro que eu vendi, ela passou a ser um marketplace. Então, a gente parou de vender e comprar esses produtos, e hoje os produtos que estão lá são entregues através de sellers. Então, a gente está sendo o primeiro marketplace nichado desse mercado. Né? Existem os grandes marketplaces, como o Magazine Luiza, Mercado Livre, que atendem todos os nichos, mas a gente percebe que a tendência do marketplace nichado também é uma realidade. Então, nós estamos gravando esse episódio em novembro de 2022. Então, não sei quando que as pessoas vão ouvir, talvez 2023, 4, 5. Então, presta atenção no que o Renato está falando. Ele fundou o primeiro marketplace nichado para postos de combustíveis do Brasil. Porque eu sempre falo que a Brasil Pós, o Renato, eles são tão pioneiros, mas eles são tão bons no que eles fazem, e quando a gente pisca, olha pro lado, tá todo mundo fazendo. E isso também é bacana, né, Renato? Porque isso te faz ir pro próximo nível, né? Fala assim, cara, isso é muito bom que eu criei. Como você se sente em relação a isso? É aquilo que você falou, né, Pri? Assim, quando eu olhar para trás, eu acho que eu vou me sentir melhor, porque às vezes a gente está muito à frente. Então, por exemplo, quando eu lancei a loja, que pareceu uma história bonita que eu contei aqui, ela levou muitos anos para dar certo. Não foi assim, eu montei a loja e quando ela deu certo, né, eu gosto de falar, eu gosto de contar esse case. Em 2013, Pri, essa minha loja online, que veio daquele meu carro, faturou R$20 mil. Em 2014, ela faturou 1.800.000. Uau! Olha o número. Em 2013, eu tinha 2 funcionários, eu e mais um. Em 2014, eu tinha 18, eu fui para um galpão de 400 metros, e foi um crescimento até 2016. 2016, a gente teve a pior crise do Brasil, que foi com a Dilma Rousseff. Sim, foi de 15 para 16. E foi em 15 também, 14 para 15, que eu quebrei a minha empresa. Exatamente, exatamente. Né? Então, a gente pegava um jornal em que dizia que o Brasil estava lá na capa do The Economist, crescendo 8%,
né? Em que o dinheiro era barato, você ligava para o banco, acho que você lembra daqueles Uhum. carros da BV Financeira fazendo Sim. em 48 vezes, e de uma hora para outra o dinheiro desapareceu, Uhum. né? E aí, Pri, em 2016 para 17, esse 1.800.000 que foi para 2 milhões, passou a ser 600 mil, 400 mil, Foi e a diminuindo. gente teve que fazer um desinvestimento gigantesco. Então, para quem está nos acompanhando, vocês têm que entender que o empreendedorismo é um ser vivo, é um ser Sim. orgânico e ele é uma bolha. Você vai inchar e vai murchar. Assim Uhum. como o próprio o universo é assim, né? Ele está Uhum. sempre em expansão, né? Ele vai, aumenta, ele expande, aumenta. Então, empreendedores nunca se veem como fracassados, né? Ou como injustiçados ou como Uhum. vitimizados. Vocês têm que entender que o seu negócio ele pode estar no momento de expansão e que ele vai retrair. E que às vezes essa retração é a melhor coisa que É a pode melhor coisa que acontecer para acontece. vocês, Sim. né? Porque a gente vive muito do ego, né, Pri? Sim. Tem muito disso. Ah, minha empresa tem 20 funcionários. Uhum. Ah, e a minha empresa saiu do lucro real, agora está no lucro, do lucro presumido, agora está no lucro real. Uhum. Ah, e a minha empresa está com 1 milhão de acessos. Uhum. Cara, tudo isso são métricas do ego, Vaidade. da Né? vaidade. Porque eu Nada sempre falo disso que. conta para nós como empreendedores. O que conta para nós como empreendedores é, primeiro, se você tá feliz com o que você está fazendo. E segundo, se o seu cliente está percebendo o valor e está te remunerando com o que você Isso. merece. Né? Uhum. Porque também você trabalhar, ter todo esse esforço para não ter dinheiro, para não ver em função de um sonho que nunca acontece, é algo Uhum. muito difícil. É que eu Aí falo vem da aquela questão palavra, do. Pode falar. né, que define o empreendedor, a resiliência. Sim. Até quando que eu consigo aguentar? Uhum. Né? E Muita gente não buscar. aguenta. O cara aguenta 2, 3, 4, 5 anos, não aguenta. E tem Casamento dele pessoas se hoje que. destrói, a autoestima dele se destrói, ele larga tudo e aí a gente entra como um índice de quantas empresas quebram no primeiro ano. Então, Sim. empreendedores, entendam esses conceitos. Se hoje você está bem, você é muito provável que você vai enxugar. Se você está enxuto, é muito provável que você vai crescer. E esse crescimento é muito perigoso, Uhum. porque esse crescimento ele pressupõe endividamento. Uhum. Aí você vai aumentar os funcionários, aí você vai para um prédio mais bonito, aí você vai trocar de carro, aí você vai viajar mais e pode ser que o mercado retraia Uhum. de novo. E aí você contraiu dívida quando você estava assim e você tem que pagar elas quando você está assim. Por isso a Então, importância, né, Renato, do que a gente fala, dessa construção. Primeiro, eu tenho que ter muito propósito e amor pelo que eu faço, porque, cara, isso não é, tipo, palavra bonita, motivacional. Porque fazer o que você ama já é desafiador, ainda mais você fazer algo que você não gosta é ainda mais desafiador. E você entender que o teu negócio é do tamanho de quem você é hoje. Isso eu falo muito dentro das nossas mentorias, né, Renato? Que hoje a empresa é reflexo do dono, a equipe é reflexo do dono. Então, se eu quero levar meu negócio para um próximo nível, eu preciso me capacitar e enxergar e visualizar qual é esse próximo nível que eu quero estar e me preparar para esse crescimento, para que seja um crescimento sustentável e entender que sim, o mercado ele tem a sua vulnerabilidade, o mercado ele expande, ele diminui e que eu preciso ter a minha parte dos meus bastidores de uma forma segura, né? Então, é entender que o que é mais importante para minha vida, cara, é manter a segurança e o conforto da minha família. Então, o que eu estou fazendo para isso, né? Então, é saber separar as finanças pessoais das finanças da empresa, que é outra coisa que, por mais que pareça ser, sabe, mas já ouvi isso várias vezes, ok, mas você está fazendo isso? E eu pego muito em muitas empresas grandes, Renato, que a gente já atendeu através das nossas mentorias mesmo, a gente vai entender ali a parte financeira da empresa, a empresa rica, né, a empresa pobre do dono rico, né? Então, o dono acaba tendo um padrão de vida que é bancado por essa empresa e quando o mercado tem uma retração, ele derruba a empresa e derruba o padrão de vida dele. Então, não tem problema nenhum você crescer, não tem problema nenhum você expandir os seus negócios, desde que você saiba ali estrategicamente o que você está construindo. E depois, no finalzinho aqui, a gente vai falar do que também a gente vai entrar com mais uma inovação no mercado
para esses revendedores, para quem é do segmento de postos e lojas de conveniência, que é justamente sobre isso, sabe? É você construir um negócio, mas que seja um negócio que você deixe um legado, que seja um negócio com propósito para você, para sua família, e que seja um negócio autogerenciável. Pri, como que eu vou saber que eu construí uma empresa autogerenciável? É quando a tua empresa funciona sem que você esteja aí. É quando você se permite tirar férias com a tua família sem se preocupar se a tua empresa vai faturar ou deixar de faturar. Ela flui. Isso é bem-estar. Isso é você ter realmente poder sobre a tua vida. Porque eu vejo muitos empresários com a família desmoronada, com a saúde desmoronada, tentando fazer o negócio dar certo. Aparentemente, o negócio está tendo sucesso, mas você só vai ter sucesso no teu negócio quando você olha para as outras áreas da tua vida e ele está em harmonia com o teu negócio. E assim também, né, Pri, eu concordo com você, que você falou, mas a gente também tem que, hoje em dia, existem outros modelos de negócio, né? Tem um outro livro que eu indico para quem está nos escutando, que chama Startup de $1, né? Que ele é um livro que o Chris Bailey, que escreveu, ele pegou cases só de empresas que começaram sem investimento, né? Que é o trabalho do dono, né? E esse dono conseguiu fazer com que a vida dele tivesse incorporada dentro dessa empresa, né? E que hoje a gente vê como o nômade digital, né? Que está uma palavra na moda. Mas às vezes também o que eu estou procurando hoje, se você me procurar o que eu estou buscando hoje, eu estou buscando exatamente isso, né? Com tantas indas e vindas hoje, talvez eu esteja no meu momento de enxugar de novo. Mas o que eu quero é que eu consiga ser dono do meu tempo, do meu negócio, e eu consiga fazer com que as pessoas que estejam trabalhando comigo não precisem mais estar fisicamente comigo. É um desafio, né? E que a gente consiga ter essa mobilidade, essa Isso é flexibilidade. liberdade, liberdade geográfica, liberdade, né? Exatamente, exatamente, né? E a gente tem que construir isso, porque a gente sempre tende a ir para um lugar comum, né? Você me conhece, a gente é amigo pessoal, eu comentei com você que eu até um mês atrás estava com uma sala, entreguei a sala, já faz um mês que eu estou dentro de casa, e eu fico pensando, por que eu não fiz isso antes? Não se Deus do céu, eu estava permitiu isso pagando 13 antes, mil né? reais de aluguel. Na hora de me desfazer, é um Um negócio assim, apego, que né? vê como a gente acumula coisa, né, Pri? É mesa, é cadeira, é ar-condicionado. Agora, os ar-condicionados que eu desinstalei, fui vender, os caras que comprou já disse que não dá mais para instalar, porque tá velho. Aham, Tudo fica velho, tudo fica aham, desgastado, aham. né? E a gente fica Se preso naquela apegando. materialidade, naquela coisa da a minha sede, a minha empresa, mas se Sim, receber alguém, para onde que eu vou levar? Leva para um café, leva para um sim, cowork, leva sim, para um parque, vai para sim. onde quiser. A Pois pessoa é. não está lá para ver a tua estrutura física, Tá ela lá está por para ver o que você, pelo teu pegar. negócio, né? É, Muito bom, muito bom. Renata, e quais são aí os projetos futuros, né, da Brasil Postos, da academia, do Marketplace? O que que vocês estão visualizando aí para o mercado no ano de 2023? A gente está agora em então, novembro, né? ah, Quando a gente está a gravando. gente tá exatamente. O Marketplace foi lançado em julho, agora nós fizemos junto, né? O lançamento dele lá na feira de postos, da Foi. Expo Postos. Ele é um processo, Marketplace é algo assim que eu não tinha dimensão de quanto é complexo, porque envolve. Uma coisa é você comprar e vender os produtos dos seus fornecedores. É você que comprou, é você que vendeu e é você que vai entregar. E você que vai tirar a nota. Outra coisa é você ter 30 sellers fazendo isso dentro do seu Do ambiente, seu né? ecossistema, né? Então, é complexo, né? A gente está com um time totalmente... eu gosto de destacar isso, eu não sei quem que é a audiência, mas o nosso time do Marketplace é todo ele 50 a mais. Que Não top. tem ninguém menos de 50 anos. E eu estou surpreso com o comprometimento dessas pessoas. Então, a gente está com um time totalmente fora. Da Um curva, está né? em Salvador, outro está em Aham. Minas, dois estão em Minas, outro está no Rio, outro aqui em Santa Catarina. E tem mais um pessoal em outros lugares. Então, a gente está com um time totalmente fora, todo ele de 50 a mais. E são as pessoas mais comprometidas que eu já trabalhei até hoje. Olha que top.
tá? De todos que eu já vi, são essas pessoas assim que 4 horas da manhã estão querendo já fazer reunião, porque o idoso não dorme, né? Então, então a gente está com esse desafio do marketplace, tá? É algo que realmente está sendo ainda construído, já Uhum. está operando, a gente já está vendendo, e é algo que eu imagino que vai tracionar quando a gente conseguir um investidor. Então, a gente Então, está o buscando marketplace investidor, hoje, por exemplo, quem tem loja de conveniência, quem tem posto, entra lá e ele consegue comprar ali ele compra tudo. Pri, tudo. sabe o que a gente fez para você ter uma ideia? Sabe quando você mora em São Paulo, você deve ter lembrado, às vezes você entrava no Walmart ou no Pão de Açúcar, tinha um carrinho do concorrente com o carrinho do preço daquele Sim, sim, supermercado, sim. né? A gente fez exatamente isso. Hoje, o dono do posto que comprar os seus equipamentos, os seus produtos, os seus EPIs no marketplace da Brasil Postos, ele paga 18% mais barato. Nossa, presta atenção, gente. Você quer de posto, loja de conveniência. Quando você Tá vendo? compra no Marketplace da Brasil Posto, você paga 18% mais barato. Porque Na média. O que tira que a gente aqueles atravessadores, né? tira exatamente porque o mercado de equipamentos para postos, como sempre foi dominado por meia dúzia de indústrias, por essas indústrias tinham os representantes, os canais de venda delas e tudo se resolvia por aí. Uhum, Quando a gente entrou com o nosso marketplace, a gente começou a trazer sellers que já estavam operando em outro marketplace que eram muito mais agressivos, uhum. né? Então a gente loja de conveniência a gente ainda não tem esse mix que a gente busca, Mas né? tá em construção, né? Mas para posto realmente a gente consegue. Então a gente faz um comparativo. O cara comprar 10 bicos da marca X, 10 mangueiras da marca X, 10 kits de EPI da marca X. Se ele for para o mercado, ele pode fazer outras comparações e ele compra conosco. Então a gente já tem uma entrega de valor aí. Outra coisa é ele concentra toda a compra ali, porque às vezes ele compra bico num lugar, uniforme no outro, papelaria no outro, material de limpeza no outro, e isso se perde, porque o posto ele não tem um departamento de compras Sim. muito bem estruturado, o posto pequeno. Então, Uhum. ele vai comprar tudo da nossa empresa, de vários sellers, ele vai receber um relatório do que ele comprou, depois, na hora de validar a entrega. Então, a gente está fazendo uma prestação de serviço muito Já interessante é uma parte nesse mais sentido. consultiva também, né? Exatamente, está levando para ele. Então, o Marketplace é um projeto que agora ele já está rodando, mas que o perfil dele é com investidor, tá? Então, a gente está Uhum. fazendo rodadas de investimento, né? Até hoje eu tive uma reunião de manhã cedo com fundos da Sequoia. São vários fundos que a gente está buscando. A gente está buscando smart money, tá? A gente não está buscando só investidor que ponha dinheiro, Uhum. a gente quer buscar um investidor que ponha know-how, e Uhum. aí a gente tem um caminho que está sendo trilhado. Que bacana. Na parte da academia, a gente tem assim lançamentos. Você contribuiu com o lançamento dessa semana, Sim, eu né? acabei de falar, eu gravei um podcast anterior, já falei do lançamento do Então curso. a Priscila é hoje a nossa consultora mais atuante, né? Mais camiseta, mais que entende que a gente também é um ecossistema que permite o crescimento dela, então a gente está atraindo, porque a gente tem discutido muito isso, né, Pri? Que treinamento não é, não é, ele tem que ser visto que nem uma plataforma de Netflix. Toda Sim. semana tem que ter um treinamento novo. Uhum. Senão a gente, né? Eu fiz um treinamento lá em 2005, eu não vou fazer mais nenhum. Pois é. Para posto é assim, treinamento para frentista é sempre o mesmo, há 20 anos. Então você vai conversar com o dono do posto, por exemplo, mas o meu frentista já fez treinamento. Quando, Tá, mas né? fez quando ela fez Ah, 2 anos atrás. pois é. Tá, mas 2 anos para cá ele não podia ter técnicas de venda, relacionamento Uhum. interpessoal, técnicas de produtos, treinamentos Produtividade, de gestão do soft tempo, soft inteligência skill, né? emocional. Exatamente, né? Então o que a gente está buscando com a academia é ser essa plataforma em que você ou paga uma assinatura mensal, né? Você é uma que está trabalhando com isso Sim. conosco, né? E você vai ter lá mais de 20 treinamentos e aí você vai fazer com que toda a sua equipe tenha vários treinamentos no Que é ano, uma né? trilha, E uma jornada de desenvolvimento, né? É entender que muitas vezes, hoje, qual que é a maior dor do posto, uma das dores do posto de combustível? Eu lido muito com revendedores, e o revendedor, ele tem oportunidade de abrir novos postos, e quantas vezes eu ouvi, falei assim, Priscila, mas eu não tenho gerente.
Eu não consigo abrir posto porque eu não tenho gerente. E aí acaba colocando o menos pior, ou menos, né, o melhorzinho ali entre as possibilidades para assumir o negócio de milhões. Não, Pri, ele põe um frentista para ser gerente de posto. É a Pois mesma é, coisa que você botar um comissário de bordo pilotar o avião. é a Ah, ele é mesma um coisa. ótimo comissário de bordo, mas ele não entende nada de Isso pilotagem, mesmo. né? Ele é um ótimo frentista, mas como que ele vai fazer uma gestão financeira? Como que ele Uhum. vai fazer uma Gestão gestão de de pessoas? pessoas. Qual é as ferramentas que ele tem para fazer tudo isso, Uhum. né? Então tem muito mercado, a academia aí, esse ano a gente trocou a Que plataforma, tá a gente incrível. agora a gente lança uma mentoria junto, não sei se Sim. você quiser já Bora já colocar falar. Falei que eu ia essa bola. falar. Ó, então vamos lá. Deixa eu olhar aqui pra minha câmera, super câmera. O que que é, gente, essa mentoria? Então, só pra falar um pouquinho, eu conheci o Renato em 2018 através de um amigo em comum que nós temos, que é o Maurílio. O Maurílio já trabalhava com postos de combustíveis e eu sempre trabalhei na parte de treinamentos, desenvolvimentos corporativos. E o Maurílio chegou no Instituto Guscuma, para passar por um processo de coach comigo, que ele estava com um projeto e tudo mais. Eu atendi. O Maurílio, ele foi lá, começou, ele faz treinamentos técnicos para postos de combustíveis e a parte de uma gamificação que ele cria para metas. E aí eu comecei a falar assim para ele, ei, não é só técnica, é comportamento, coloca isso, isso, isso. E ele começou a ter muitos resultados nesses clientes. E aí o Maurílio falou assim para mim, você topa fazer um treinamento pro gerente de uma rede que eu atendo, porque a gente vai fazer o fechamento de um campeonato e tudo mais. Eu falei assim, topo. E aí eu fiz o treinamento para essa rede. E aí o supervisor dessa rede pegou e falou assim pro Maurílio, eu não costumo falar palavrão aqui, mas eu vou falar justamente o que o cara falou. Que porra vocês fizeram com esses gerentes? O que aconteceu, gente? Os caras voltaram com tanto desejo de fazer acontecer, com tanta vontade, com tanta motivação. E aí foi que eu falei pro Maurílio, é trabalhar a essência da pessoa. Por trás de um grande colaborador existe uma grande pessoa. E o que a gente fez naquele treinamento que eu fiz para esses gerentes foi justamente para que eles entendessem que o trabalho era o maior e único caminho de ele realizar os sonhos pessoais dele. Então a gente juntou a parte comportamental, que é o que a gente fala dos soft skills, que a pessoa tem que ter habilidades que são as habilidades comportamentais, que são a produtividade, gestão do tempo, essa questão da inteligência emocional, da resiliência. Então, trabalhei alguns aspectos fundamentais da parte comportamental, juntando com a técnica. Então, começou a dar muito resultado. E aí, foi em 2018 que eu conheci o Renato. E eu me lembro exatamente, foi numa conversa pelo Skype, não tinha nem Zoom naquela época. E eu estava fundando o meu instituto, fundei em 2018, aí eu conheci o Renato no final do ano. E o Maurílio nos apresentou online. E aí o Maurílio falou assim, Renato, você tem que conhecer ela, porque ela cria treinamentos incríveis. Aí o Renato me desafiou. Ele falou assim, ó, eu tenho um e-book aqui que se chama O Melhor Gerente do Mundo. Eu quero fazer disso aqui um treinamento. E eu falei, tá bom, eu faço. E aí eu peguei, comi o e-book naquele dia mesmo. E no dia seguinte, falei assim, tá aqui o treinamento. Então a gente vai dividir em 3 fases. A primeira fase a gente vai falar de pessoas, ativando a autoliderança desses gerentes. No segundo pilar a gente vai falar de processos. E no terceiro pilar a gente vai falar de vendas. Pessoas, processos e vendas. Vamos fechar esse tripé e a gente vai potencializar esses gerentes. E aí nasceu o Melhor Gerente do Mundo, foi o primeiro treinamento que nós fizemos juntos, e a gente começou a viajar as principais capitais do Brasil, ministrando esse treinamento, e foram experiências incríveis, né, Renato, que nós tivemos com o Melhor Gerente do Mundo. E o negócio, né? Agora você falando, eu estou lembrado, a gente começou a conversar em outubro, em novembro eu te passei o e-book, e em fevereiro a gente já estava em Recife Foi em fazendo esse janeiro, treinamento em para janeiro. Eu lembro que janeiro. no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a gente sentou com o cliente online ali. Eu lembro que a gente estava fazendo as coisas da ceia na minha casa, eu liguei o notebook, a gente planejando. Foi no comecinho de janeiro a gente viajou para Pernambuco. É, então, isso é mais um aprendizado, né, pro nosso empreendedor aí, pro pessoal da tua audiência, né, que você tem que estar sempre criando coisas Sim. novas. E se E essas coisas conectando com novas, pessoas, né, Renato? e às vezes essas coisas novas é o que você já tem com outro nome. Sim.
um outro perfil, né? A gente que trabalha no online, a gente vive isso todo dia. Às vezes você cria um artigo, um baita de um artigo, acha que vai dar resultado, vai dar visualização, não troca. Você simplesmente troca o título ou a foto do artigo, o negócio já Sim, explode, sim, né? isso mesmo. Então, às vezes é assim com o seu produto, às vezes com o seu serviço, né? Você está... esses cursos que a gente vende, tem um curso que gastei muito tempo para fazer ele, não vendia. Um dia eu fui caminhar e disse, pô, por que esse negócio não está vendendo? Essa minha caminhada vai ser para pensar nesse negócio. Aí me veio um insight, Pritz, não está vendendo porque as pessoas estão acostumadas a comprar esse conteúdo em apostila. O que eu fiz? Eu apostilei o treinamento e hoje Uhum, eu vendo a apostila. uhum. Ele Que vende é a toda formação semana. gerencial, né? É, que o cara na cabeça dele, pô, o cara está investindo R$ 1.500 num curso, Mas ele ele quer quer ter alguma coisa materializar. tangível. Isso, Nem que isso. ele nunca olhe, mas Aham. ele quer ter. Aí a gente só Materializado. repassou o custo, né? Eu fui lá na gráfica, quanto é que custa para fazer e tal. Aham. Então, empreendedores, sejam criativos, né? Não fiquem fixados. Nunca pense no que não deu certo. Às vezes não é que não deu certo ainda, Uhum. né? Ou não deu certo do jeito que você está fazendo. Sim. Então, conhecendo pessoas novas ou oferecendo um formato diferente, você pode ter Ouvindo o esse cliente, né? E aí, gente, o que aconteceu? A gente fez o melhor gente do mundo viajando ali, e isso abriu várias portas também. Para mim, dentro do segmento, que eu comecei a ficar mais ativa dentro do segmento de revenda de postos de combustíveis, e é um segmento que eu sou apaixonada demais. E quando foi 2020, veio a pandemia. E mais uma vez, a Brasil Postos teve que se inovar e ser a pioneira. E nisso eu já estava com programas de mentoria dentro do meu instituto. E eu falei para o Renato, vamos montar uma mentoria em grupo para os revendedores. Foi aí que a gente desenvolveu a mentoria Visão 360. Foi a primeira mentoria onde a gente trazia vários especialistas ali para trazer assuntos pontuais, então da área financeira, da área de marketing, da área de liderança e tudo mais. E foi um sucesso, assim, sabe? De depoimentos transformadores mesmo. E aí a gente foi inovando e tudo mais. E aí eu sempre converso com o Renato de falar, cara, a gente mais uma vez tem que pensar em algo diferente, algo diferenciado. E aí eu venho cutucando ele há uns 2 meses aí, eu falei assim, Renato, a gente precisa fazer um grupo, como se fosse um mastermind de revendedores. Mas não é para qualquer revendedor, é para aquele revendedor que, cara, quer ter resultado, quer ter uma empresa autogerenciável. Não aquele que fala que quer, que é muito diferente daquele que quer. E nesse grupo, ser um grupo aberto de troca, de não julgamento, um grupo de experiências, um grupo onde a gente possa mentorar essas pessoas, trazendo uma visão do mercado atual, do mercado futuro, de conectar pessoas do Brasil todo dentro desse mesmo grupo e formar um ecossistema único. E aí foi que surgiu o nosso mastermind, né? Posto Milionário. Viu, Renato? Já tem nome. É o Mastermind Posto Milionário. E como que funciona esse projeto do Mastermind Posto Milionário? A gente tem um link que a gente chama de aplicação, que vai aparecer na descrição desse podcast. E aí, você que é revendedor, que está dentro do segmento de revenda de combustível, você preenche. E a gente vai receber essa aplicação. O que é essa aplicação? É para a gente conhecer você e entender se é o seu melhor momento de estar conosco, porque a gente busca pessoas comprometidas, pessoas que realmente queiram estar ali para somar dentro desse ecossistema e, principalmente, queiram evoluir dentro desse ecossistema, porque o nosso propósito é entregar para essas pessoas o que talvez a gente não poderia falar num podcast aqui, o que talvez o Renato não poderia fazer um artigo para falar, o que talvez eu também não poderia falar dentro de uma live aberta, mas entregar para essas pessoas o core, sabe? Direto ao ponto. O que ele verdadeiramente precisa tocar para fazer o negócio acontecer em várias esferas. Imagine um mastermind que você chega e você tá com a tua dor no momento que você está hoje. E você chega lá e fala, ei, eu tô com esse desafio. E nós, como seus mentores, nós vamos direcionar você. E melhor, o grupo que está lá vai contribuir com você dentro desse ecossistema. Então, é algo mais uma vez inovador, é algo mais uma vez disruptivo para o mercado, que é esse Mastermind Posto Milionário.
Então, vou colocar o link da aplicação aqui. Eu sempre falo, capricha na aplicação, porque o que você escrever aqui vai qualificar você ou desqualificar. Então, não é uma coisa aberta, não é para todo mundo, é para quem nós escolhermos estar conosco, porque o que a gente tem para entregar aqui dentro desse Mastermind vale ouro. Pode ter certeza disso. Então, a gente quer entregar para pessoas que verdadeiramente a gente acredite que vão ser multiplicadoras e que vão pegar isso que a gente vai entregar e vão não só beneficiar a si próprios e os seus negócios, mas de alguma forma vai abençoar a vida desse ecossistema que ele está inserido. É isso, Renato? Faltou falar alguma coisa? Não estou ouvindo o Renato. Desculpa, eu tinha botado no mudo aqui. A gente realmente acredita aí que menos é mais, né? A gente quer buscar esse grupo exclusivo, né? Para atuar nessas dores, né? A gente participou essa semana, você também estava junto lá, né, Priscila, daquela entrevista do cara da Volts, que é a moto elétrica. Uhum. E qual que é a visão de um fornecedor de energia, de um equipamento de energia elétrica com relação ao posto de combustível? Eu acho que ele foi muito mais otimista que todos os outros revendedores que eu tenho conversado nos últimos 60 dias. Uhum. Porque ele diz exatamente isso, você vai entregar energia, você não vai entregar mais energia na forma de gasolina, o seu poço vai entregar energia, e aí ele começa a mostrar. Então, eu acho que quando a gente consegue oferecer um programa como a gente está se propondo, com exemplos claros, olhando o que está sendo feito lá fora, porque a gente não precisa inventar nada, Sim. né? Nosso mercado é um mercado que se repete em todos os outros mercados. Uhum. Trazendo esses drives de tecnologia e trazendo também todo esse potencial que a Priscila traz de soft skill, é algo único e eu tenho certeza que quem fizer vai se beneficiar demais. E vai estar à frente do mercado, né? Porque muitas vezes o revendedor ele é reativo, ele só faz quando, cara, precisa fazer, senão ele quebra. E a grande proposta desse Mastermind é fazer você ser uma pessoa que tem uma visão, que esteja à frente do seu mercado, construindo algo sustentável e se preparando para quando a oportunidade chegar, e ela vai chegar. Então, como o Renato falou, por exemplo, dessa questão da entrega da energia, se a gente começa a falar aí como fazer isso estrategicamente aberto, tem pessoas que não vão entender. É como se a gente estivesse falando grego para essas pessoas. Então, quando você está dentro de um ecossistema, aquilo começa a conectar com a tua realidade. E você começa a ver que é muito mais fácil do que você imagina. Então, a nossa ideia, além, é claro, de vocês terem nós dois como mentores principais desse programa, é trazer especialistas técnicos, é trazer empresas que estão, sabe, à frente desse momento para você ouvir tecnicamente, trazer inspirações para vocês. E a gente está, assim, fazendo algo muito, muito especial. Então, vai ser um programa que vai ser online. E dentro desse nosso escopo, eu quero fazer alguns encontros presenciais, porque eu acho que o presencial, essas imersões presenciais, elas são magníficas. E só quem está dentro vai poder sentir essa vibração e essa conexão, né? Que a mudança, o futuro, não é o amanhã. Eu coloquei uma frase, Renato, no meu Instagram essa semana, que diz o seguinte: eu olhei para o meu espelho e eu perguntei, quem é você? E ele me respondeu, eu sou suas escolhas. Sabe? Então, escolher, decidir hoje, vai dizer quem eu vou ser amanhã. E a gente faz escolha a todo momento, Todo momento. O empreendedor está escolhendo que tipo de negócio ele está construindo. O revendedor hoje, o dono da loja de conveniência, nesse exato momento, ele está escolhendo que tipo de negócio eu quero ter daqui para frente. Então, se está na dúvida, clica no link, preenche a aplicação e se for o teu momento, quem sabe, né? Vai estar conosco. Renato, deixa aí as nossas considerações finais para encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, para a nossa audiência. Então, agradeço, né, esse convite, né, e eu acho que a gente falou muito aí sobre empreendedorismo, sobre autoaprendizagem, né, sobre foco, mas eu acho que a gente sempre tem que fazer uma reflexão um pouco mais profunda e eu acredito que o teu podcast, ele dá essa liberdade para os entrevistados, né. É aquela pergunta, né, se você sumisse do universo hoje ou amanhã, que falta que você faria? Né? Não só aquela falta para aquelas pessoas que você ama, mas a falta, o que você está gerando para esse mundo que você vive, né? Se você fizer falta, olha,
as ideias dele, o trabalho dele, contribuir, a gente está no lado positivo da balança. Se a gente não fizer falta nenhuma, a gente desaparecer amanhã, ninguém sentir falta do que a gente está fazendo, né? Que a gente também tenha na próxima oportunidade, na próxima vinda aí, a gente tenha aprendido nessa para botar em prática. Então, pessoal, sejam empreendedores, sejam honestos, gostem do que façam, né? Às vezes a gente começa a empreender, a gente começa a se relacionar com as pessoas, esse relacionamento ele pode ir para um lado não tão positivo, mas se a gente sempre tiver os valores, os princípios, fazer a coisa certa, a lei do retorno, ela é inevitável e ela vai vir para todos. Então, muito obrigado aí, desejo sucesso para quem está nos escutando e para a Priscila e a turma dela aí no seu podcast. Muito bem. Galera, ó, muito obrigada pela participação de vocês, mas antes de encerrar, quero agradecer aqui aos nossos apoiadores do podcast Fala Pri. Todos os episódios, vocês que estão acompanhando sabem que eu faço agradecimento a esses apoiadores e um deles está aqui hoje, né? Olha a minha honra aqui. Quero agradecer a Academia Brasil Postos, que é o maior canal de ensino, gente, do Brasil, se cá, da América Latina, para capacitação de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Quero agradecer o apoio ao podcast Fala Pri. Quero agradecer a revista A Empreendedora, que é o maior canal de empreendedorismo feminino do mundo, a revista Empreendedora. E quero agradecer a nossa produtora Artes Filmes por fazer toda essa transmissão com a qualidade, toda a equipe Artes Filmes pelo carinho, pela dedicação, para entregar o melhor conteúdo para vocês. Ó, então não se esqueça, clique, comente, compartilhe esse podcast, curta, manda lá naquele grupo do WhatsApp, você que é revendedor aí, ó, manda lá no grupo da equipe, você que é o colaborador, manda lá pro revendedor, fala, ei, você precisa ouvir isso daqui. Então bora lá, gente, bora fazer dar certo. Se fosse fácil, todo mundo faria, mas se chegou até nós é porque nós somos capacitados para fazer acontecer. Eu digo que nós podemos ser, fazer e ter aquilo que a gente quiser. Aquilo que eu decido hoje é a minha realidade do amanhã. Um beijo para vocês e tenha aí um ótimo dia, tarde, noite e até o próximo Fala Pri.